nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos. A grande pergunta hoje da nossa reflexão é: o que você faria se hoje fosse o seu último dia na vida? Hoje é seu último dia, o que você faria? Então nós vamos refletir sobre esse ponto, é lógico, trazendo para o lado da nossa doutrina católica, tá? E para quem gosta desses assuntos, para quem gosta de refletir o dia a dia, eu já falo para se inscrever no canal, já dá um like aqui para vocês não esquecerem, e acompanham comigo aqui sobre esse tema, que vai ser bem legal, essa reflexão que eu preparei para a gente fazer junto, tá? Então, o que você faria se fosse o seu último dia na vida, tá? Antes de responder essa pergunta, eu gosto de fazer umas associações, né, que eu acho mais fácil para a gente poder fazer umas comparações e pegar umas referências, tá? Eu quero trazer, por exemplo, um time de futebol, né? Pensa no time de futebol. Quando ele está no campeonato, ele está lutando a cada jogo para ganhar os jogos, porque no final vai ter o quê? Ele sabe que vai ter um prêmio, ele conhece o prêmio, né? Geralmente tem um troféu, tem as medalhas, tem algum prêmio em dinheiro, alguma coisa assim, às vezes habilita para participar de um outro campeonato, beleza? Um atleta lá do atletismo, né, da maratona, vamos pegar a maratona como exemplo. Quando ele está correndo lá os 42 quilômetros, ele está correndo pensando no quê? Eu quero ser o primeiro a passar lá naquela faixa, né? Eu quero ser o primeiro colocado, né? Então, todo o esforço dele ali é pensando, né, naquele prêmio, porque quando ele passar em primeiro lugar, vai ter a premiação, o pódio, de repente ele vai ganhar aí para participar das Olimpíadas, enfim, né? Ele está muito focado porque ele sabe do prêmio. Quando tem os campeonatos aí, essas de música, de cantores, de talento, né? A cada performance que a pessoa ganha e vai passando, né? Ela vai focando aonde? Lá no final, porque ela não quer, eu fiquei entre as 10 melhores, eu fiquei entre os 5 melhores, não. A pessoa quer chegar no último quadro do programa e ser o campeão, certo? Porque geralmente, além de um prêmio também, dinheiro, não sei, geralmente você grava um CD, você grava um disco aí, né? Você ganha contratos. Enfim, a pessoa também está mirando no prêmio porque conhece o prêmio, né? E aí, o que eles fazem? Imagina assim, a pergunta nossa é o que você faria no final, né? No último dia da sua vida. E aí vamos trazer isso para eles, né? Tá no final do jogo, lá é o último jogo, lá se fizer um gol, ganha o campeonato. O que vocês já viram na televisão que eu já vi também? O goleiro sai lá do gol, vai lá pro campo do atacante para tentar fazer gol também. Ou seja, todo mundo joga o seu último esforço ali para poder ganhar o jogo, porque é o jogo do campeonato. O atleta... O que o atleta faz, que vocês também já viram nas maratonas? Os últimos 2 quilômetros, 3 quilômetros, eles tiram uma força que ninguém sabe de onde, né? E correm e tal, parece 100 metros raso no final, porque eles põem todo o gás que estava ali acumulando, eles fazendo a estratégia da corrida para poder chegar em primeiro lugar. A pessoa que está na performance do campeonato lá, não sei, na competição de talentos, faz a mesma coisa. Ela vem melhorando sua performance e treinando cada vez mais, escolhendo, vamos supor, músicas melhores e melhores, trabalhando a voz, trabalhando a interpretação da música. Tudo isso porque está chegando no final, na reta final, e não pode deixar o prêmio passar. A pergunta é, e nós?
Você já viu onde eu quero chegar, né? Eu acho que você já percebeu onde eu quero chegar. Primeira coisa que eu falei lá no começo, para eles tá muito claro o prêmio, né? Para eles está muito claro qual que é o prêmio e isso ajuda eles a botar foco no esforço que eles estão fazendo. Para nós, tá claro qual que é o nosso prêmio? Porque se a gente for pensar na nossa vida, pensa só, eu tô com 38, né? A minha vida pode acabar amanhã, pode acabar hoje, eu não sei, né? Se for a vontade de Deus de eu ir hoje, eu vou hoje. Eu deito, como se diz, né? Deita, ele não acorda vivo, né? O pessoal fala assim, acho que é isso. Mas enfim, eu posso deitar hoje e não levantar amanhã, né? Ou seja, os meus 42 quilômetros foram 38 anos. Só que os 42 quilômetros seu pode ser com 90 anos, pode ser com 70, pode ser com 15. A gente não sabe, né? Então, assim, está claro para nós qual que é o nosso prêmio, né? Se o time lá, o time perdeu o jogo, perdeu o campeonato. Se você fosse perguntar para os jogadores o que você gostaria, né? Eles falariam assim, se a gente tivesse mais um jogo, talvez mais um jogo a gente talvez conseguiria reverter. Ou eles falariam assim, lá no começo do campeonato a gente vacilou demais, a gente empatou muito jogo, era para ter ganho, a gente empatou muito jogo em casa, né? Muita gente fala assim. Se for perguntar pro atleta, ele falaria assim, talvez eu teria começado a dar aquele gás faltando 4 quilômetros e não com 3. Eu não vi, perdi a medalha, né? A mesma coisa para a pessoa que está na competição. E você? Ah, eu deveria ter soltado mais aquele agudo, né? E ter jogado a voz mais lá no alto. Eu fiquei meio receoso. Se eu tivesse talvez mais uma fase para poder cantar, eu escolheria a música certa. Ou seja, todos pensando em se eu pudesse, eu faria melhor, mas melhor para quê? Ainda focando na mesma recompensa. E está claro para nós qual que é a nossa recompensa? Tá? Então, assim, a gente fica nessa correria, né, dos nossos 42 quilômetros, mas muitas vezes a gente não sabe aonde que a gente quer chegar. E a nossa recompensa, a gente não pode esquecer que a nossa recompensa é eterna. A nossa recompensa é eterna. Vocês acham que o jogador de futebol falaria assim, eu ia querer mais uma rodada, ou pelo menos mais 5 minutos no jogo para eu poder fazer mais embaixadinha. Porque eu fiz pouca embaixadinha, sabe? Uns dribles assim. Ou o atleta falaria assim lá do atletismo, eu queria, se eu tivesse pelo menos mais 1 quilômetro, eu ia conseguir tirar mais umas selfies lá com o pessoal que tava lá batendo palma pra mim, sabe? Faltou isso, assim, eu não consegui tirar muita foto com o público. E o cara lá do campeonato de música falaria assim, poxa, eu queria ter cantado mais, assim, ter tirado foto com a turma, ter mandado beijo, ter falado mais assim, com vocês, galera, né? Eu falei pouco isso, não. Nenhum deles falaria isso. Eles falariam a mesma coisa. Eu procuraria ter feito melhor para conseguir a minha recompensa, né? E qual que é a nossa recompensa, gente? Lembrando que a nossa recompensa é eterna. Católicos que estão aí me escutando, nossa recompensa é eterna, tá? Então não sejamos, né? Infelizmente a gente tem, mas a gente precisa acolher com carinho e orientar sempre o que a nossa doutrina diz. Muitos católicos nossos acreditam em reencarnação, né? Mas assim, como assim? Né? Jesus nunca falou disso, Jesus nunca acreditou em reencarnação, nunca falou isso, né? Na própria Bíblia, no Evangelho fala isso, no Novo Testamento fala, em Hebreus fala, né? Os homens morrem uma vez só, não só isso, mas em várias. Eu inclusive vou trazer duas passagens para vocês aqui,
para a gente refletir sobre isso. Então, meus amigos católicos, nós temos uma chance, nós temos uma vida, né? Assim, a gente tem, eu não vou entrar tanto nesse mérito, a gente poderia falar em outro momento sobre esse tema, mas pensa só, eu acreditar que eu teria uma outra chance, não é muito mais confortante para mim, pessoa, corpo, não é muito mais reconfortante eu pensar assim, eu vou ter outra chance. Quando você pensa que tem outra chance, lá no seu subconsciente, você já não dá o seu melhor mais. O que vocês acham que Deus quer pra gente? Ele quer que a gente fique tranquilo porque tem uma outra chance? Ou ele quer que a gente entenda que é uma vez só e que a gente precisa fazer agora o certo? Pensa bem nisso, tá, meus amigos católicos? Então a gente tem uma chance, né? E aí a importância da gente fazer o certo agora. Você tem que fazer o certo agora. É porque a gente não sabe quando é o 42º quilômetro da maratona. A gente não sabe. De repente você está na metade da maratona e nem sabe disso. Ou de repente falta 500 metros para acabar a sua maratona. E você também não sabe disso. Então, o que você tem que fazer? Tá no final, tá lá naquele último quilômetro. O que você vai fazer de diferente para a sua recompensa que é eterna? Eu vou trazer para vocês aqui, ó, 2 exemplos, tá? De dois tipos de recompensa. A recompensa ruim e depois uma recompensa boa, tá? Eu imagino que vocês vão lembrar dessas duas passagens. As duas são do Evangelho de Lucas, tá? Ou seja, é nosso Senhor Jesus Cristo falando, tá? A primeira é em Lucas 17, fala assim. É aquela do rico e de Lázaro, o pobre, lembra o mendigo? Havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura e linho fino e dava grandes festas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico. Queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. Na habilitação, na habitação dos mortos, entre tormentos, ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha piedade de mim. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque estou atormentado neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora, aqui ele é confortado e você é atormentado. Além disso, olhem só essa parte. É Jesus falando, tá? Só que ele está contando uma passagem aqui, né? Uma história entre o rico e Lázaro. Além disso, diz Abraão, existe entre nós e vocês um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem atravessar, e nem os daí para cá. Ele insistiu: Eu lhe peço, então, pai Abraão, que o mande à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que Lázaro os alerte para que não venham também eles para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até lá, eles se converterão. E Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não se convencerão. Palavra da salvação. Então, glória a vós, Senhor. O que vocês já pegaram aqui? Há um grande abismo,
do qual os que estão daqui não conseguem passar para lá e os que estão de lá não conseguem passar para cá. Isto é o inferno, né? É o inferno que é uma verdade de fé nossa. Então todo católico sabe que o inferno existe, né? Então não existe volta, não existe arrependimento após a morte, né? E ele também fala que não adianta mandar pessoas a... porque as pessoas que estão aqui, elas não querem escutar. Nós que estamos aqui, a gente não quer escutar isso, né? A gente quer viver a nossa vida, né? A gente não quer ficar pensando no que tem de lá, então não importa se aparecesse ou não. É por isso que não tem essa permissão, né, para que as pessoas venham e fiquem conversando com a gente, né? A não ser que seja uma exceção, né? Isso também é uma verdade que a igreja acredita, uma exceção, sim. Alguma pessoa pode sim, através, né, junto com o anjo, fazer um contato por sonho, coisa parecida. Mas isso é muito raro, tá? Ou seja, não são os nossos entes que fazem contato com a gente. Quando se fala que faz, né? E em Lucas 23, agora uma parte boa, né? Eu falei assim do tormento, né, da separação de Deus, né, da ida para o inferno, agora sim a parte boa. A gente passou por esses dias agora nessa passagem, né, da Páscoa. Quando estavam crucificados, né, os dois malfeitores e Jesus no meio. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendia: Você não teme a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Quanto a nós é justo, pois estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez nada de mal. E disse, aí essa parte é top demais: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, ele já tinha dado ali a passagem dele para o céu. Ou seja, a ida para o céu, né, dele já estava garantida. Olha que bênção, né? Então, isso faz a gente refletir demais, né? E assim, e o tanto que, quando a gente fala da misericórdia de Deus, que ela é infinita, tem a justiça dele também, né? Que é justiça divina. Agora ele também tem a misericórdia. Você vê, o malfeitor, pô, vamos supor que ele fez tudo de errado a vida inteira. Mas se ele se arrependeu de fato, de coração, ali no último momento, então, para Deus isso é suficiente. Só que não é arrepender da boca para fora, é arrepender de fato. E aí, meus amigos, não é só arrepender, é arrepender e mudar de vida, né? Porque o arrependimento por si só ele não é suficiente. Você precisa se arrepender e mudar de vida. Lembra da pecadora, né, adúltera? Vá e não peques mais. Não é simplesmente ela não foi apedrejada, não. Ninguém te culpou, então eu também não vou. Ninguém te julgou, então eu também não vou te julgar. Mas vai e não peque mais. Então, pense na nossa recompensa que é eterna. A minha e a sua recompensa, ela é eterna. E a gente não sabe quando que nós vamos pegar essa recompensa. Pense muito bem nisso. Tá ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.